Vamos aproveitar, dando continuidade, só lembrando que a aula passada, nós... Travou aqui, peraí. Na aula passada, nós estamos falando sobre os nossos membros. Só um minutinho, gente. Deu tchutchu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele estava de boa? Deixa eu pegar o negócio aqui. Enquanto isso, boa noite, pessoal. Boa noite, Heleneide. Só um minutinho, pessoal. O mouse. Ele não está querendo me atender. Uai, Kenny, endoidou foi tudo. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Vou abrir de novo. Está falando que está mantendo a tecla pressionada. Que tecla? É como se tivesse alguma coisa que você travou aí no notebook. Pois é. O que está escrito na tela? Você está mantendo a tecla CTRL pressionada. Quer iniciar o PowerPoint de modo de segurança? Não. Ele não atende nada, não atende o mouse, não atende nada. O mouse está, agora dá Enter. Isso, agora vamos embora ver. Bora ver se agora vai. Uhum. Travou, né? Tem hora que esse trem é assim mesmo, é o calor. Tá pirando é tudo. É. Bora ver? Bom, beleza. Pronto. Nós estamos falando sobre os nossos membros e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os pés. Aula passada nós falamos sobre o ventre, sobre os joelhos, sobre o coração, os pulmões, né? E nós vamos falar dos pés. O que a leitura do corpo fala sobre os pés, né? O que os pés representam? Então, os pés, por sua funcionalidade, representam locomoção, equilíbrio, pressão, proximidade. Tá me ouvindo, Kênia? Tudo certinho. Tá tudo certinho? Proximidade com a terra, etc. Gera uma extensa gama de expressões, metáforas e comparações. Então, os pés são as nossas raízes. As nossas raízes nos mantêm de pé, sustentam o nosso corpo. Os pés, ele está todo responsável pela locomoção, pela proximidade com a terra, é onde nós temos contato direto com a Mãe Terra. O equilíbrio nosso, então tudo gera através dos pés. Na sua maioria, os especialistas associam-nos à personalidade. Fala que o pé é a personalidade.
ao estilo de vida e à forma como se toma decisões e, acima de tudo, ao aspecto emocional de cada pessoa, pelo que vale a pena descobrir mais acerca do seu corpo através dos pés. Os pés, pelo fato dele ser a nossa raiz, né? Ele está muito associado a nós, criaturas humanas, e o contato com a Mãe Terra, que é a Gaia, que é o nosso habitat. Também os pés nos proporciona a questão da nossa personalidade. E, acima de tudo, o estilo de vida, as decisões, se nós somos firmes, determinados, exigentes, responsáveis. Todo esse aspecto dessa postura está muito relacionado aos pés. E esse aspecto emocional depende de cada um de nós, né? Então, é muito importante a gente observar cada membro nosso, os braços, as mãos, os cotovelos. É importante também observar as nossas pernas, os nossos joelhos e os nossos pés. Nós falamos do tornozelo, é que faz, né, direcionar o calcanhar, ele direciona a caminhada. Os pés estão firmes na terra. Quando decidimos caminhar, o caminhar tem que ser feito através de uma responsabilidade, de uma vontade e de uma determinação. Então, observemos como estamos sobre nossos pés, verificando se eles são locais de problemas para nós. Tem muitas pessoas que têm problemas seríssimos com os pés. E, às vezes, fica sempre procurando algumas doenças para justificar ou explicar a problemática que tem nos pés. Se olhar para dentro de si mesmo, vai encontrar as respostas. Por que os pés doem, incham, os pés têm problemas seríssimos nas juntas, nas articulações. Então, a pessoa ela começa a acumular todo esse peso, essa energia do pé. Por quê? As caminhadas, as escolhas, tudo isso está causando problema. Ou seja, muitas vezes estamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo. E os pés, pelo fato dele estar fincado na terra, na energia mãe, ele nos proporciona uma verdade muito grande a respeito de nós. Então, se recebemos ferimentos ou golpe nessa parte do corpo, que são os pés, observe em qual momento que isso ocorre em nossa vida, o que nós estamos vivenciando, o que está acontecendo, em qual circunstância que os nossos pés estão nos mostrando que alguma coisa não está bem. E que marcas físicas e fragilidades que esses ferimentos deixaram em nosso corpo, né? Às vezes... Não está dando que o negócio não está... Esqueci, achei que estava ligado. Ah, tá. Esses ferimentos deixaram em nosso corpo. O cheiro dos nossos pés é um cheiro agradável ou um cheiro desagradável? Você sabe que há crianças que adoram os seus pés? E certas mães adoram comer os pés dos seus filhinhos? É muito normal, né? A mãe, um pai brincar como se estivesse comendo os pés dos filhos. Então, cada um tem relação bem diferente com o gosto, com o cheiro e com a sensação dos pés. Será que sentimos prazer em estar sobre a terra? Aí vem os questionamentos. Por que sentimos tão mal? Será que nós estamos satisfeitos com a vida que estamos tendo? Será que o que nós escolhemos para a nossa vida é o real? Será que a forma que nós estamos caminhando está bem, está sendo confortável para a gente? Os nossos pés, eles começam a responder mediante a sua saúde ou a sua doença. As inflamações, inchaços, articulações que começam, de uma certa forma, trazer deformidades, significa o não prazer com a terra, o não prazer com a sua vida. Será que sentimos prazer em estar sobre a terra ou não experimentamos nenhum prazer? Essa é a pergunta a fazer aos nossos pés. Então, nós estamos falando do psicólogo, né, Jean, e ele vai sempre nos ensinando sobre isso.
Os pés têm uma forma de semente. Observa o pé e a gente percebe que ele tem uma forma de uma semente. E ele aborda que nós temos 3 estruturas em forma de semente no nosso corpo: os pés, os rins e as orelhas. Eu não tinha me atentado a isso. E é engraçado que é verdade. Existe uma conexão entre eles. Então, os pés, os rins e a orelha têm uma conexão porque eles têm um formato de uma semente. Os pés escutam a terra e nos enraizam na matéria. Então, é assumir a reencarnação, assumir as nossas escolhas, manter sempre atento ao que fazemos, qual postura que estamos tendo perante as coisas da vida, que advém das nossas escolhas, das nossas mudanças, né? É aquelas esquinas que volta e meia a gente é obrigado a virar, às vezes nem queremos, mas de repente temos que fazer. Então, os nossos pés, eles vão nos respondendo. Os rins estão à escuta das nossas mensagens interiores. Os rins são um grande filtro que retira do sangue as impurezas que existem em nosso corpo, coisas difíceis de serem assimiladas e filtradas. Olha aí que interessante. Então, os rins, para nós, na medicina tradicional, significa só o filtro. Mas dentro da filosofia espiritual, os rins também, além dele filtrar o nosso sangue, né, ele infiltra as impurezas. Que impurezas são essas? As energias não muito boas, advinda dos nossos pensamentos, da nossa tomada de decisão, da nossa caminhada na vida. E quanto às orelhas, elas estão lá para aprender a escutar os dizeres, saber ouvir, saber entender a informação que está recebendo e saber se essa informação lhe convém ou não. Ela te faz mal ou essa informação te faz bem, né? Então, a partir dessa semente, que são as sementes, a orelha, os rins e os pés, podemos fazer uma flor e dessa flor um fruto. Mas se não soubermos fazer, essa semente ela tende a incomodar. Aí nós vamos ter problema na orelha, problema nos rins e problema nos pés. Todas as partes de nós mesmos estão vindo a ser, ou seja, nós estamos aprendendo a ser humanos. Nós estamos aprendendo a nos definir ou nos reconfigurar como seres humanos que precisamos ser felizes. Algumas vezes somos jardineiros, muito atentos às flores e os frutos, mas esquecemos, às vezes, das nossas raízes. Aí está a problemática dos nossos pés. Quando nós esquecemos que os nossos pés estão ligados à Gaia e que é necessário desenvolver as nossas raízes para reestruturar, confirmar e equilibrar nós com a Terra, ou seja, o nosso processo de reencarnação. E, portanto, é por lá, talvez, que deveremos começar os nossos cuidados. Aí, né, é interessante cuidar dos nossos pés. Será que experimentamos prazer em estar sobre a terra? De novo a pergunta que ele faz, porque aí ele vai colocar a terra como nós como uma grande árvore. E é necessário que nós buscamos essa seiva da vida em nós, através de quê? Através das nossas raízes. A satisfação da vida que estamos tendo, o aprendizado que estamos tendo e a postura que estamos desenvolvendo perante a vida. Então, podemos imaginar o corpo como uma grande árvore. Se a seiva está viva em nós, ela desce as raízes e sobe até os mais altos galhos. É de nosso enraizamento na matéria que depende a nossa subida para a luz. E é da saúde dos nossos pés que vem esse enraizamento. Então, a maturidade que cada um busca, a sensibilidade para com a vida, a paciência, a tolerância, saber pensar para falar, tudo isso remonta aos nossos pés e as nossas raízes que criamos para com a terra,
para com o nosso processo da reencarnação. Em um segundo momento, será preciso nos interrogar sobre o desejo que nos chamou à existência. Será que nós fomos desejados quando os nossos pais resolveram nos dar a oportunidade, né? Quais foram as expectativas que tivemos ao nosso respeito? Será que fomos um descuido? Será que viemos por uma preparação? Será que fomos, vamos dizer assim, foi produzido essa energia, né? Ou foi criado essa possibilidade com amor, com carinho, com palavras, com atenção, com vontade? Tudo isso reporta o sentimento dos pais para com os filhos, estão muito ligados aos nossos pés, às nossas raízes, porque, na verdade, a nossa raiz também é a família, é a estrutura de valores que nós possuímos. Então, qual é o nosso desejo em relação a um filho? Por que queremos colocar filhos no mundo? Por que não queremos colocá-los? Se uma vez que nós estamos aqui para desenvolver na Escola do Cristo e nós temos a oportunidade de um casamento e ter filhos, por que não tê-los? Nós estamos omitindo, né? Ou esse favorecimento, entre aspas, um privilégio de dar oportunidade ao espírito para que ele possa crescer e até mesmo atentando a esses momentos de pai, de mãe e filho, essa ligação, essa engrenagem tão maravilhosa que nos possibilita o perdão, que nos possibilita o entendimento e a compreensão da vida. Então, essas são questões com as quais interrogamos as nossas raízes. Aí, aquela velha pergunta: de onde venho? Como me sinto sobre a terra? Sinto-me amado pela vida? É difícil para mim ter os pés sobre a terra? Então, são essas perguntas que esse psicólogo ele vai deixando para que a gente possa movimentar essa nossa energia e fazer essas indagações. O Evangelho diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. De um ponto de vista simbólico, lavar os pés de alguém é devolver-lhe sua capacidade de prazer, é recolocá-lo de pé. Não é apenas um gesto de humildade, mas também é um gesto de cura, um gesto de amor, um gesto de solidariedade, um gesto de chamar a atenção. Vamos caminhar, vamos atentar quem somos, para onde estamos indo e o que nós queremos dessa vida. Porque não se pode amar alguém e olhá-lo de cima. E também não se trata de olhá-lo de baixo para cima na situação de submisso. Trata-se de colocar seus pés para ajudá-lo a reerguer. Então, é muito interessante quando a gente pega dentro do Evangelho de Jesus aquela passagem que ele lava os pés dos seus discípulos. Nós, dentro da linha religiosa, falamos da caridade, da humildade de Jesus, né? De um ser de luz tão elevado, poder estar ao chão, segurando os pés e lavando. Mas se a gente atentar para várias janelas que nos permitem enxergar Jesus humilde, Jesus recompondo as energias, Jesus curando, Jesus doando esse amor, Jesus soerguendo essa pessoa. Não como um submisso, né? A pessoa não é submissa ao Cristo e o Cristo não é submisso a esse momento, mas é um momento de uma leveza, um momento de uma troca, um momento muito especial, onde ele, o irmão de luz, ajuda aqueles que estão na caminhada e que ainda estão ignorantes na sua lei, nas suas verdades, na prática do universo. Em diferentes práticas de yoga, há a purificação dos pés, que são mergulhados em água salgada. É interessante que quando você fala assim, estou com os pés doendo, meus pés estão inchados. Os nossos avós, minha avó sempre falava, pega uma vasilha com água, esquenta até a temperatura que você suporta, coloca um pouco de sal e coloca os pés dentro.
né? O que essa água salgada pode fazer pelos nossos pés? Agora nós estamos entendendo. Limpa as energias, dá uma purificada, dá uma filtrada, e é por isso que melhora, né? Pelos pés pode escorrer as nossas fadigas, as nossas tensões, as nossas preocupações, as nossas posturas. Então, é um momento em que estamos fazendo a água com sal e a terra, a Gaia. Então, é um momento de cura, é o momento que você está se deixando, vai se esvaindo aquilo que está te incomodando, aquilo que suas pernas estão te chamando a atenção. A palavra pé, podos, em grego, relaciona-se à palavra paidos, que quer dizer criança. Cuidar dos pés de alguém é cuidar da criança que o habita. Todos nós temos dentro de nós uma criança. E eu costumo brincar e falar que nunca devemos deixar essa criança morrer. Porque a criança, ela é a ternura, ela é a alegria, ela é, vamos dizer assim, a empatia para com o outro, ela nos possibilita um olhar mais terno, a criança é a inocência, é tudo que nós gostamos e queremos ser. Essa criança que mora dentro de nós, né? Ela nos auxilia na vida adulta, porque nós não precisamos crescer para nos tornarmos mal-humorados, ter decisões acertadas, ser extremamente exigente conosco. Saber caminhar, mesmo errando, mas ter essa criança que nos alcança a oportunidade de raciocinar, de enxergar, de compreender, de assimilar e falar assim: passou, você fez com boa intenção, mas errou, volta, pede desculpa e siga sua caminhada. Por quê? Porque essa criança, os nossos pés nos reportam a essa criança, né? Então, nos ajudar quando estamos com os nossos pés doridos, falamos tanto dos pés doridos, por que a gente relaciona tanto dentro do Evangelho de Jesus as nossas caminhadas de espinhos, onde os nossos pés estão doridos, mas que lá na frente encontremos um gramado orvalhado, que vai fazer com que os nossos pés sejam acariciados. Nós falamos tanto nas nossas orações, nas nossas pregações, falando dos pés. Os pés representam o quê? A nossa caminhada, a nossa raiz, né? A nossa condição de dar um passo. Então, preste atenção, verifique se seus pés são seu ponto fraco. Lembra das primeiras aulas, quando eu comecei a falar? Nós, nos nossos órgãos físicos, nós temos algum que é o nosso ponto fraco. Por que é o ponto fraco? Porque tudo que nos ocorre é aquele membro, aquele órgão que é mais atingido. Então, ele é o nosso ponto fraco. Como que você se apoia sobre os pés? Em seguida, toque-os, sentindo os ossos, os músculos e as partes mais ou menos sensíveis. Quais são suas raízes familiares? Quais as expectativas de seus pais em relação a você, né? A gravidez, foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez conturbada? Foi uma gravidez, vamos dizer assim, sonhada, né? Que a gente, quando casa e quer ter um filho, aí você fica naquela expectativa, eu quero, como que vai ser, como é que vai ser a cor dos olhos, vai ser menino, vai ser menina. Então, assim, essa expectativa que os nossos pais tiveram para com cada um de nós, isso reflete muito no que somos hoje. E qual o seu sentimento em relação aos filhos? Aí a gente faz essa vertente, né? Mãe e filhos, filhos e mãe. Então, a gente vê a nossa criação, a nossa receptividade em relação aos nossos filhos. E a gente volta na criança que temos dentro de nós, relacionando, então, com os nossos pés, a nossa caminhada. Dentro da leitura corporal, descreve as funções emocionais dos segmentos e das estruturas corporais e estuda as associações que existem entre as manifestações do corpo físico
e os processos psíquicos e sensoriais do ser humano. Então, a leitura corporal ela é de suma importância e ela é muito verdadeira. A forma como nós nos expressamos através do nosso corpo não tem como a gente mentir, porque nós fazemos de acordo os nossos movimentos, mas está relacionado à nossa mente. Então, sustentada na afirmação de que o corpo vive, o corpo registra, ele reage e ele revela a nossa história individual. E a leitura corporal, ela relaciona as formas e a funcionalidade do corpo, os traços fisionômicos, as posturas, as sensações, os sintomas físicos, os conteúdos mentais, as particularidades comportamentais e estabelece um paralelo entre a linguagem do corpo, o estado de saúde que nos encontramos, as disfunções orgânicas e o autoconhecimento. Gente, é uma beleza, né? Uma maravilha quando a gente encontra uma ciência, uma filosofia que ela nos reporta no ensinamento maior de nós mesmos. Então, quando nós estudamos sobre a leitura corporal, que pena que Lala não está na aula hoje, que ela é, né, a nossa professora, porque o curso dela é relacionado com isso, então a gente percebe o tanto que essa nossa linguagem, que muitas vezes não nos observamos, o quanto ela fala por nós. A nossa forma de sentar, a nossa forma de falar, os gestos, né, a gesticulação que fazemos, tudo isso vai reportando como que está o nosso emocional. Qual é o nosso verdadeiro eu? Qual que é a situação, o ser humano, a vida, a terra e esse reencarnante, o espírito. Então, ele vai colocando para fora, para entender que a saúde decorre da livre movimentação dos impulsos internos e da expressão original e espontânea das emoções, sentimentos que quereres vividos, concebe as manifestações corporais como traduções do desejo e da vontade, e como orientadoras do como agir e como atuar. Dentro da questão dos crimes, né? Os peritos, quando eles vão analisar, além dele fazer todo o formato do rosto, e quando ele está sendo entrevistado, tem várias câmeras que são colocadas para poder pegar toda a expressão corporal, facial, a fala, os gestos, para entender se aquela criatura está mentindo, né? E muitas vezes ela é traída pela sua postura facial, pelos seus gestos, principalmente o olhar, porque nosso cérebro ele é dividido em dois. Então, o direito comanda o esquerdo, e o esquerdo comanda a parte de direita. Então, quando nós falamos, estou lembrando de tal fato, tem a forma que você olha, para que lado que você olha. É muito interessante, eu dei uma lida assim rápida sobre isso, como que você consegue descrever ou fazer um histórico de uma pessoa quando ela está ali contando um fato, né? Isso é Fatinha, importante. Oi. quando a pessoa olha para baixo, ela está lembrando, buscando na memória. É algo que aconteceu e ela está em busca de informações que estão registradas no cérebro. Quando ela olha para cima, ela está olhando para o imaginário dela. Então, não é verdade aquilo que ela está trazendo. Ela está inventando. Se ela está narrando uma história, ela imagina olhando para cima. E ela busca a realidade olhando para baixo. Pois é, tá vendo como que é bom? Então, tem esses fatos, essas situações que a gente consegue fazer uma descrição, né, do fato que ele está contando e se realmente é verdade. Então, onde é que eu parei aqui? Ver nos desconfortos e enfermidades a sinalização de que existe insatisfação e do como satisfazer-se, né?
A leitura corporal avalia os desequilíbrios energéticos e os adoecimentos como reflexo da contenção, da limitação, dada a experimentação do prazer e das distâncias criada entre o ser e o estar, entre o sentir e o expressar. E identifica a doença como um mecanismo que ajuda na localização dos conflitos emocionais, facilitando o entendimento dos processos pessoais, estimulando a autoaceitação e a reorganização do pensamento e da atuação. Uma leitura completa, né? Mostra aqueles momentos que nós estamos doentes, ou estamos desequilibrados, ou estamos dissimulados, né, naquela fala. Tem o propósito de mostrar que o reaprendizado e o exercício do conhecimento e do convívio com o corpo, a leitura e a compreensão de suas manifestações são instrumentos para a prevenção e evolução da saúde nos planos físicos e sutis. O que é os planos sutis? São os nossos corpos sutis, né? Os nossos corpos perispirituais, porque a carne, o físico, é a última fase, é a última matéria. A leitura corporal confia que cada sinal ou conformação física traz sua significância e permite a percepção do saudável e do adoecido, apontando o caminho para o reequilíbrio e para a clareza, para a assimilação e aproveitamento de cada experiência vivida. Entende que o relacionar incômodos e estados internos, o aceitar, viver as emoções e os sentimentos, o torna-se consciente, assumindo e evoluindo o próprio processo, suscita o poder da autocura. Então, o autor ele vai aí nos convencer que o autoconhecimento, o entendimento de nós mesmos, possibilita a autocura. Porque quando você tem noção do que lhe ocorre, dos incômodos que te traz tristezas, angústias, dores que chegam a ser físicas, que são as dores morais, abrindo-se um leque de informação para que a gente possa passar, né, em revista todos os nossos pensamentos, todas as nossas posturas, o que nos ocorre diariamente, e mediante o que temos no corpo que dói nesse momento, relacionado com os órgãos e com os membros, nós temos noção, mais ou menos, de como nós estamos caminhando. Agora, é bom também sustentar uma fala que são raros espíritos que aqui estão na Terra que passam em uma saúde normal, né? Em uma saúde equilibrada. Até Chico adoeceu. Nós temos aí Divaldo com várias doenças também. Então, por quê? Porque estamos num mundo de prova e expiação, uma energia extremamente pesada. Então, esse autoconhecimento, ele vai nos possibilitar para que amanhã voltemos com um pouco mais de saúde do que nós viemos agora. Porque esse conhecimento vai abrindo, né, os nossos caminhos, vai tranquilizando os nossos pensamentos e vai também, de uma certa forma, nos mostrando como vivenciar, como pensar, como agir. Porque se eu sei que os meus pensamentos negativos, ele detona o meu perispírito e os meus corpos sutis, e de uma certa forma vai me adoecendo, a gente vai procurando aprender a pensar diferente, a pensar com mais leveza, a não ser tão punitiva, a não ser tão crítico, a não se acusar tanto, a não ter o sentimento de culpa, ser mais tolerante. Então, tudo que nós aprendemos, primeiro a gente coloca em nós. Aprendemos, assimilamos, vamos praticar. Uma vez que essa prática passa a ser exercida,
aí nós vamos buscando a nossa saúde para a convivência com o outro, tá? Nós vamos parar aqui, porque já estão na nossa hora. Nós, então, encerramos aí essa parte da leitura corporal, entre aspas, falamos dos nossos membros, colocamos os mais importantes para que nós possamos, assim, nesse estudo, fazer uma correlação, né? O conhecimento que adquirimos, que assimilamos, e o que reporta em nós? Qual é o nosso ponto fraco? O que mais dói? Qual é o órgão que está nos dando nesse momento? Então, através dos estudos, nós vamos clarear um pouco as nossas doenças e, obviamente, também aprender a expulsar essas energias, a esses tumores energéticos, para que possamos ter mais um pouco de saúde. Então, nós vamos agradecer o nosso querido Natécio França pela possibilidade, pela oportunidade, pelo conhecimento. Agradecer a todos os coordenadores da Casa Mensageiros da Luz, essa casa de caridade que nos acolhe. Agradecer esses estudos que têm muito clareado as nossas estradas, os nossos quartos escuros. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nós possamos de verdade enraizar os nossos pés, que as nossas atitudes, as nossas posturas e a tomada de decisão, que ela seja mais assertiva, que ela seja feita com mais carinho, com mais amor, e que tudo que vamos fazer, que possamos, antes de fazer, medir, analisar, fiscalizar e ver quais as consequências dos nossos passos. Pedir a Jesus que possa estar em todos os lares aqui representados, trazendo o amparo, a paz, a esperança, a fé, acalmando os corações dos aflitos, das preocupações que muitas vezes tiram o sono. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, e nós só temos que agradecer por tanta bondade, por tanta misericórdia. E assim, mestre, pedimos permissão para encerrar os estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças ao Pai, obrigada a todos. Gracias. Bueno.